Assine aqui. Agora. Minha voz tremeu. Não de medo, mas de dor. Ricardo empurrou os papéis do divórcio na minha frente, bem no meio do escritório em São Paulo. Eu ainda usava a mesma aliança que ele colocou no meu dedo, jurando amor eterno. E naquele instante, ele nem conseguiu olhar nos meus olhos. Eu sentia a humilhação. Sentia a traição. Mas o pior ainda estava por vir. Meu telefone tocou. Era do hospital no Rio. Meu pai não resistiu. Em menos de 1 hora, eu perdi 2 coisas. Meu casamento e o único homem que nunca me traiu. Eu fiquei em silêncio. Assinei. Sorri. E ninguém ali entendeu o que aquilo realmente significava. Se você já sentiu a dor de ser descartada como se não valesse nada, fica comigo até o final. Porque essa história não termina em lágrimas, termina em justiça. Marina saiu daquele escritório com passos calmos. Mas por fora, parecia forte. Por dentro, tudo estava em silêncio. Ela entrou no carro, fechou a porta e só então deixou o ar escapar devagar. Não chorou, não gritou. Apenas ficou ali, olhando para as próprias mãos, ainda com a marca da aliança que tinha acabado de tirar. Mas havia algo que ninguém naquele escritório sabia. Marina Albuquerque não era uma mulher comum. Nunca foi. Ela era a única filha de Eduardo Albuquerque, o homem que construiu um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Energia, construção, logística. Bilhões de reais circulando todos os meses. Um nome que abria portas e também revelava a verdade mais dura sobre as pessoas. Desde pequena, o pai repetia a mesma coisa. Dinheiro atrai muita gente, mas afasta quem é verdadeiro. E Marina aprendeu cedo. Amigos que mudavam de atitude quando descobriam quem ela era. Os homens que se aproximavam com sorrisos bonitos, mas olhos calculando cifras. Promessas vazias, afeto falso. Foi por isso que anos atrás, ela tomou uma decisão que poucos entenderiam. Ela deixou o conforto da mansão no Rio de Janeiro. Abandonou carros de luxo, eventos exclusivos, sobrenomes importantes e escolheu desaparecer. Mudou-se para São Paulo, sozinha. Um apartamento simples, sem empregados, sem privilégios. Ela queria uma coisa só: ser amada por quem ela era, não pelo que possuía. E por um tempo, ela acreditou que tinha conseguido. Quando conheceu Ricardo, ele não sabia nada. Nenhum sobrenome, nenhuma fortuna, nenhuma pista. Ele via nela apenas uma mulher tranquila, presente, gentil. E aquilo tocou profundamente o coração dela. Marina acreditou. Acreditou que, finalmente, alguém tinha escolhido ficar sem interesse. Mas agora, sentada naquele carro, com o celular ainda vibrando com mensagens sobre a morte do pai, uma verdade começava a surgir, fria e inevitável. Ricardo nunca amou quem ela era. Ele amou a versão que ele achava que ela era. E isso doía mais do que qualquer traição. Ela fechou os olhos por alguns segundos. Respirou fundo. Então, lentamente, pegou o telefone e fez uma ligação. Do outro lado, a voz séria de um homem respondeu imediatamente. Senhorita Albuquerque. Era o diretor executivo mais antigo da empresa do pai. Marina não hesitou. Sua voz saiu firme, diferente de tudo que Ricardo já tinha ouvido. Prepare tudo, eu estou voltando. Do outro lado, silêncio por um instante, seguido de respeito absoluto. Sim, senhora. Naquele momento, algo mudou. A mulher que saiu do escritório como ex-esposa não era a mesma que agora voltava para casa. E a dor ainda estava ali. A perda também. Mas por baixo disso, nascia algo mais forte, consciência. E uma pergunta começou a ecoar dentro dela, clara, impossível de ignorar. Se ele me descartou achando que eu não tinha nada, o que vai acontecer quando ele descobrir quem eu realmente sou? Anos antes daquele dia frio no escritório,
tudo começou de forma simples, quase inocente. Uma tarde chuvosa em São Paulo. Céu cinza. Ruas molhadas. Marina estava sentada perto da janela de um pequeno café em Vila Madalena. Um lugar simples, sem luxo, sem olhares curiosos. Era ali que ela se sentia invisível. E pela primeira vez, em paz. Ela segurava um livro, mas não estava lendo. Estava pensando na vida que tinha deixado para trás. Foi então que a porta se abriu com força. Um homem entrou apressado, molhado da chuva, respirando fundo como quem vinha correndo contra o tempo. Ricardo. Naquele momento, apenas mais um desconhecido tentando escapar da tempestade. O café estava cheio. Só havia uma cadeira vazia, bem na frente dela. Ele hesitou. Olhou ao redor. Depois olhou para Marina. Posso me sentar? Simples, educado, sem pretensão. Marina levantou os olhos e viu algo raro, cansaço verdadeiro. Ela fez um pequeno gesto com a cabeça. E foi assim que tudo começou. No início, silêncio. Depois, palavras soltas, comentários simples. O tempo passou sem que nenhum dos dois percebesse. Eles falaram sobre trabalho, sobre livros, sobre sonhos que ainda não tinham nome. Ricardo não tentou impressionar. Não perguntou demais. Não demonstrou interesse no que ela tinha, apenas no que ela pensava. E aquilo foi suficiente. E pela primeira vez em muito tempo, Marina não sentiu necessidade de esconder quem era. Porque ali, ela já não era ninguém importante. E era exatamente isso que ela queria. Nos dias seguintes ele voltou. E depois voltou de novo. Sempre no mesmo horário. Sempre procurando aquela mesa. Mas nunca dizia que estava esperando por ela. E Marina também não admitia que já sabia. Os encontros viraram rotina. Conversas mais longas, risadas mais leves, silêncios mais confortáveis. Ele falava sobre a família, sobre o pai que trabalhou a vida inteira em uma fábrica, sobre a mãe que costurava em casa para ajudar nas despesas. Falava com orgulho, mas também com uma urgência silenciosa. Queria vencer, queria crescer, queria provar que podia mais. Marina ouvia com atenção, sem interromper. Ela admirava aquilo, a luta, a honestidade e a forma como ele não escondia suas dificuldades, mas também não usava isso como desculpa. E aos poucos, algo mudou dentro dela. Não foi rápido, não foi impulsivo, foi tranquilo, profundo, perigoso, porque quanto mais ela se aproximava, mais difícil seria sair. Houve um momento pequeno, quase invisível, mas decisivo. Uma noite, depois de caminharem pelas ruas iluminadas da cidade, Ricardo parou. Olhou para ela com sinceridade. Você é diferente de todo mundo que eu já conheci. Marina sentiu o coração apertar. Não de medo, de esperança. E naquele instante, ela escolheu acreditar. Acreditar que, talvez, só talvez, ele fosse o homem que não se importaria com dinheiro, que não mudaria ao descobrir a verdade, que ficaria, mesmo sabendo tudo. Mas o que ela não sabia é que, e naquele mesmo momento em que o amor começava a crescer, também começava silenciosamente o caminho para a maior dor da sua vida. O amor entre eles não chegou como um furacão. Veio devagar, silencioso, e justamente por isso, pareceu verdadeiro. Depois de meses de encontros, conversas e caminhadas pela cidade, Ricardo tomou uma decisão. Numa noite simples, em um restaurante pequeno perto do Rio Pinheiros, ele segurou a mão de Marina. A voz dele não tremia, mas o olhar estava cheio de tudo que ele nunca tinha conseguido antes. Eu quero construir uma vida com você. Sem luxo, sem promessas exageradas, só verdade. Marina não respondeu na hora. Ela apenas olhou para ele e, por dentro, algo finalmente se acalmou. Era isso que ela tinha procurado a vida inteira. Ela disse sim,
O casamento foi simples, sem imprensa, sem sobrenomes importantes, sem convidados influentes, apenas alguns amigos e uma promessa que parecia sólida. Eles começaram a vida juntos em um apartamento pequeno na zona oeste de São Paulo. Nada de luxo, nada de excessos, mas havia paz. De manhã, Marina preparava café. À noite, esperava Ricardo voltar do trabalho. Eles conversavam, riam, planejavam o futuro. E Ricardo acreditava que estava construindo tudo sozinho. Mas não estava. Esse era o detalhe que mudaria tudo. Sem que ele soubesse, Marina fez uma ligação. Uma única ligação. E poucos dias depois, Ricardo recebeu uma proposta que parecia impossível. Uma vaga em uma empresa grande. Salário acima da média. Plano de crescimento rápido. Ele ficou eufórico. Eu consegui. Finalmente consegui. Marina apenas sorriu. Não disse nada. Porque aquela empresa fazia parte do grupo do pai dela. E aquela oportunidade não tinha sido sorte, tinha sido escolha dela. Nos meses seguintes, a vida deles mudou. Ricardo começou a crescer dentro da empresa. Se destacou, foi elogiado, promovido. Ele trabalhava duro, é verdade, mas havia portas que se abriam antes mesmo dele bater. Reuniões importantes, projetos estratégicos, contatos certos. Tudo parecia acontecer no momento perfeito. E ele acreditava que era mérito próprio. Marina nunca corrigiu isso. Nunca disse, fui eu. Ela preferiu observar. Queria ver até onde aquele homem, que dizia amá-la, iria sem saber quem ela era. Em casa, ela continuava a mesma. Simples, presente, silenciosa. O tipo de mulher que apoia sem cobrar, que ajuda sem aparecer. E, por um tempo, tudo parecia funcionar. Ricardo começou a falar sobre sonhos maiores. Uma casa melhor, um carro novo, um futuro mais confortável. Ele dizia, agora a nossa vida vai mudar. Marina ouvia e apenas sorria, porque no fundo, ela sabia. A vida deles já tinha mudado. Só que ele ainda não tinha percebido quem estava por trás de tudo. E foi exatamente aí, no auge da confiança, da estabilidade, da ilusão de controle, que algo começou a se deslocar. Pequeno no início, quase imperceptível, mas perigoso, porque quando um homem começa a acreditar que conquistou tudo sozinho, ele também começa a acreditar que pode escolher qualquer caminho. No começo, foi quase imperceptível. Ricardo chegava um pouco mais tarde. Dizia que eram reuniões, networking, oportunidades. Marina acreditava. Ela sabia o quanto ele queria crescer, sabia o quanto ele tinha lutado para chegar até ali. Então, ela esperava. Jantar esfriando na mesa, luz acesa, silêncio dentro do apartamento. E mesmo assim, ela sorria quando ele entrava pela porta. Mas algo já não era igual. O olhar dele mudou. Antes, ele falava sobre os dois. Agora, falava só sobre ele. O meu projeto. A minha promoção. A minha carreira. Marina ouvia e sentia. Sentia a distância crescer, mesmo com ele sentado ao lado. Até que veio o primeiro convite. Uma noite em um bar sofisticado na Avenida Faria Lima. Colegas de trabalho insistiram. Disseram que aquilo fazia parte do jogo. Ricardo hesitou por alguns segundos. Depois aceitou. Foi naquela noite que tudo começou a se quebrar. O lugar era diferente de tudo que ele conhecia. Luzes fortes, música alta, pessoas confiantes demais. E no meio de tudo aquilo, ela apareceu. Camila, linda, segura, sorriso calculado. Esse é o tipo de mulher que não precisa perguntar. Ela já sabe o efeito que causa. Ela olhou para Ricardo e não foi um olhar comum. Foi um olhar que dizia, eu vejo o que você pode ser. E aquilo atingiu exatamente onde ele era mais vulnerável. Camila não falava sobre sentimentos.
Falava sobre sucesso, sobre status, sobre o que ele ainda não tinha, mas poderia ter. E pela primeira vez, Ricardo sentiu algo diferente. Não era paz, era excitação. Nos dias seguintes, ele começou a mudar. Primeiro, mensagens. Depois, encontros por acaso. Depois, escolhas conscientes. Ele passou a sair mais, a chegar mais tarde, a evitar conversas longas em casa. Marina percebeu. Claro que percebeu. Uma mulher sente. Antes mesmo de ver, ela sente. Mas ela não confrontou. Ainda não. Porque dentro dela havia algo que se recusava a aceitar. Ela ainda acreditava. Pois acreditava naquele homem do café. Naquele olhar cansado, mas sincero. Naquele amor que parecia simples e verdadeiro. Até aquela noite. Ela estava voltando para casa, caminhando pela rua, quando viu, do outro lado da avenida, Ricardo. E ele não estava sozinho. Camila estava ao lado dele, rindo, tocando o braço dele com intimidade. E então, ele fez algo que não deixou dúvida alguma. Passou o braço pelos ombros dela, como se fosse natural, como se já fizesse parte da vida dele. Naquele momento, tudo ficou claro. A dúvida acabou, a esperança também. Marina ficou parada. Não chorou, não gritou, apenas olhou. Sentiu o coração apertar, mas não quebrou. Não ali. Ela virou o rosto e foi embora, sozinha. Naquela noite, sentada no escuro do apartamento, ela finalmente deu nome ao que estava sentindo. Traição. Não só do marido, mas de tudo que ela acreditou. E pela primeira vez, uma nova emoção começou a surgir. Fria, silenciosa, clara, consciência. Se ele escolheu esse caminho, então ele também vai ter que enfrentar tudo o que vem depois. Depois daquela noite, o silêncio tomou conta da casa. Não era um silêncio comum. Era pesado, frio, definitivo. Ricardo continuou agindo como se nada tivesse acontecido. Chegava tarde. Evitava olhar nos olhos dela. Respondia com frases curtas. E Marina observava. Sem perguntas, sem acusações. Ela não precisava mais de explicações. Já tinha visto o suficiente. Os dias passaram assim, lentos, desconfortáveis. Até que numa noite, Ricardo finalmente falou. Eles estavam sentados à mesa. O jantar intacto. Ele respirou fundo, mas não parecia nervoso. Parecia decidido. Isso não está mais funcionando. Direto, frio, sem emoção. E Marina não respondeu de imediato. Apenas olhou para ele, como se estivesse vendo alguém completamente diferente. Eu mudei. Minha vida mudou. Ele continuou. Eu preciso de alguém que acompanhe isso. As palavras eram claras, mas o que estava por trás delas era ainda mais cruel. Ele já tinha escolhido, e não era ela. Marina sentiu. A dor veio, mas não dominou, porque naquele momento, algo dentro dela já tinha mudado também. Ela não implorou, não perguntou por quê. Não tentou salvar o que já tinha sido destruído. Ela apenas assentiu devagar. Se é isso que você quer, tudo bem. Ricardo pareceu surpreso por um segundo. Talvez esperasse lágrimas, desespero, um pedido para ficar. Mas não encontrou nada disso, só calma. E aquilo incomodou mais do que qualquer discussão. O processo foi rápido, sem brigas, sem escândalos, papéis assinados, histórias encerradas. Para Ricardo foi um alívio. Ele saiu daquele casamento com a sensação de liberdade, acreditando que estava deixando para trás uma vida pequena para viver algo maior, mais intenso, mais excitante. Com Camila, para Marina, foi diferente. Quando saiu do cartório, o mundo parecia o mesmo, mas ela não era mais. Ela caminhou devagar, sentindo, pela primeira vez, o peso real de tudo que tinha perdido. Não o dinheiro, mas a confiança. A escolha que ela fez anos atrás de acreditar em alguém. E ainda assim,
Ela não se quebrou, porque ao mesmo tempo que algo terminava, outra coisa começava a se formar dentro dela. Clareza. Ela finalmente viu Ricardo como ele era, sem ilusões, sem esperança. E isso libertou. Naquela mesma tarde, enquanto organizava suas coisas no apartamento, o telefone tocou. Ela já sabia quem era. Atendeu em silêncio. A voz do outro lado foi respeitosa, controlada. Senhora Albuquerque, precisamos falar. Era sobre o pai, sobre o império, sobre tudo que agora era dela. Marina fechou os olhos por um instante, respirou fundo e respondeu com firmeza. Eu estou pronta. Naquele exato momento, a mulher que tinha sido rejeitada como alguém insuficiente deixava de existir. E, no lugar dela, surgia alguém que não precisava mais provar nada para ninguém. Mas havia uma última coisa que ainda não tinha acontecido. Ricardo ainda acreditava que tinha saído ganhando. Dias depois, o prédio de vidro na Avenida Faria Lima estava mais silencioso do que o normal. Executivos importantes já ocupavam seus lugares na sala de reunião principal. Gravatas alinhadas, olhares atentos, expectativa no ar. Você era a primeira reunião sob o comando da nova liderança. Ninguém falava alto. Todos sabiam. Aquele momento definiria o futuro da empresa. Entre eles, sentado algumas cadeiras atrás, estava Ricardo. Elegante, confiante. Ele acreditava que aquele convite era reconhecimento. Um passo a mais na carreira que ele tanto lutou para construir. Ele não fazia ideia. A porta se abriu. E naquele instante, tudo parou. Os executivos se levantaram imediatamente. Respeito absoluto. Silêncio total. Passos firmes ecoaram pelo chão. Ricardo ainda olhava para os documentos à sua frente. Até que algo fez seu corpo reagir. Um silêncio diferente. Pesado. Ele levantou os olhos. E o mundo dele travou. Era Marina. Não a mulher do apartamento simples. Não a esposa silenciosa que esperava por ele à noite. Mas alguém completamente diferente. Postura ereta. Seu olhar firme. Presença inquestionável. Ela caminhou até a cabeceira da mesa e se sentou. Como quem sempre pertenceu àquele lugar. Porque pertencia. Um dos diretores se levantou e anunciou com voz clara. Apresentamos a nova CEO do Grupo Albuquerque, Marina Albuquerque. O nome ecoou pela sala. E naquele momento, tudo fez sentido. Para todos, menos para Ricardo. Ele ficou imóvel. Os pensamentos colidindo. As memórias se quebrando. Cada detalhe do passado voltando. Com um peso impossível de ignorar. O apartamento simples. Os jantares silenciosos. O sorriso dela. Quando ele falava das próprias conquistas. Tudo mudou de significado. Marina abriu os documentos à sua frente. Calma. Controlada. Começou a falar. Sobre números, estratégias, crescimento. A voz dela era firme, profissional. Nada daquela mulher lembrava a pessoa que ele achou que conhecia. Ricardo não conseguia ouvir direito. O som parecia distante, porque a verdade era alta demais. Ele não tinha subido sozinho. Nunca teve. E agora, estava diante da pessoa que tinha sustentado tudo. Sem saber, sem valorizar, sem respeitar. Depois de alguns minutos, Marina fechou a pasta lentamente. Olhou ao redor da mesa. E então, parou. Os olhos dela encontraram os dele, direto, sem desviar, sem raiva, mas também sem qualquer vestígio de amor. A sala ficou ainda mais silenciosa. Ricardo Bernard, ela chamou. A voz dela era calma, mas carregava algo que ninguém ousou interromper. Ele se levantou automaticamente, sem saber o que dizer, sem saber o que esperar. Marina continuou. Esta empresa exige mais do que competência técnica. Uma pausa. Exige caráter, lealdade e consistência. Cada palavra caiu como um peso,
irrefutável. Infelizmente, você não atende mais a esses critérios. Silêncio absoluto. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou direito. Seu desligamento é imediato. Foi simples, direto, final. Ricardo sentiu o chão desaparecer. Não houve discussão. Não houve defesa. Porque não havia espaço para isso. A decisão já estava tomada. Ele não perdeu apenas o cargo. Perdeu o lugar. Perdeu o respeito. Perdeu tudo. No mesmo lugar onde acreditava estar subindo. Marina desviou o olhar. Seguiu com a reunião. Como se aquilo fosse apenas mais uma decisão profissional. Mas no fundo, todos ali sentiram. Aquilo não era só negócios. Era consequência. E naquele dia, Ricardo finalmente entendeu. Ele não tinha perdido uma mulher comum. Ele tinha perdido a única pessoa que nunca tentou usá-lo. Não, depois daquele dia, a vida seguiu. Mas não da mesma forma. Ricardo saiu daquele prédio com uma caixa nas mãos e o peso de tudo que perdeu no coração. O homem que acreditava estar vencendo, agora caminhava sem direção. Tentou ligar para Camila. Nenhuma resposta. Mensagens ignoradas. Ela desapareceu. No exato momento em que ele deixou de ser útil. E foi ali que ele entendeu. Não era amor. Nunca foi. Dias viraram semanas. A conta bancária diminuía. As oportunidades não apareciam. E pela primeira vez, o silêncio não era paz. Era consequência. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marina reconstruía a própria vida. No comando do grupo Albuquerque, ela não precisou gritar para ser respeitada. Sua calma falava por ela. Suas decisões eram firmes. E aos poucos, até os mais céticos começaram a confiar nela. Mas o mais importante não estava na empresa. Estava dentro dela. Marina voltou a fazer coisas simples. Caminhar sem pressa, ler em silêncio, tomar café sem precisar provar nada a ninguém. A dor não desapareceu completamente, mas deixou de controlar. Ela aprendeu, cresceu, se fortaleceu. E um dia, ao passar por um café em Vila Madalena, ela parou por alguns segundos. Não entrou. Apenas sorriu e seguiu em frente. Porque algumas histórias não são feitas para continuar. São feitas para ensinar e terminar. Lição de vida e valor moral, emocional. Nem todo amor que começa bonito termina verdadeiro. Existem pessoas que entram na sua vida quando você está em silêncio e saem quando você começa a crescer. Não porque você mudou, mas porque elas nunca foram capazes de amar quem você realmente é. O dinheiro pode abrir portas, pode criar oportunidades, mas não cria caráter, não ensina lealdade, não constrói amor verdadeiro. Se alguém só fica ao seu lado quando você parece suficiente, essa pessoa nunca esteve com você de verdade. E talvez a maior força não seja lutar para manter alguém ao seu lado, mas ter coragem de deixar ir quando você percebe que merece mais. Porque no final, quem te valoriza no simples, jamais te abandona quando você se torna grande. Porque son varios jugadores con estos problemas y en el tema del Pato ya está, ya es un tema muy delicado y que no saquen algún reporte médico aumenta la incertidumbre, pero nunca sacan, digamos, ¿no? Reportes médicos nunca la sacan. Y sinceramente con este plantel tan corto que tenemos, no tener al Patito Rodríguez para mí es un lujo, ¿no? Porque puta madre, de verdad necesitamos, para estos partidos de Copa Libertadores necesitamos todo el arsenal, muchachos. Va a estar muy complicado, muchachos, va a estar complicado. Fluminense no le ha podido ganar este equipo, ¿se dan cuenta? Y bueno, la altura y todo lo que tú quieras, pero yo lo único que quiero este martes es que salgan a ganar y se saquen la mierda. Nada más, solo pido eso, ¿no? Ya después puede pasar cualquier cosa, pueden meter goles y todo, pero si salen, me muestran la actitud que se quieren sacar la mierda para el club, yo soy muy feliz, boludo. Yo voy a ser el bolivarista más feliz del mundo, ¿no? Y creo que es un regalo que nos merecemos. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos, puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins? No encuentro, che. ¿Alguien la tiene?
Martins hoy. Ahí está. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy, muy, muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso. Así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche. Y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 post partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense. Partidazo fue, ¿no? En Brasil. Esos penales. Sí, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense... Ay, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok. Los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap, su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau, chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero... Creo que todos esos paros, uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy, muy, muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso. Así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche. Y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 post partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense. Partidazo fue, ¿no? En Brasil. Esos penales. Sí, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense... Ay, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok. Los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau, chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero... Creo que todos esos parones que tuvo el año pasado el patito justamente por estos temas de molestias musculares o no sé qué, desgarros también creo que tuvo. Yo digo, ya deberían hacerse
o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportar nos perjudica, weón, la verdad nomás. El Pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también hasta medio año, yo qué sé, amigo. Pero ya harta un poquito todo eso, ¿no? Porque la verdad es que se lo necesita. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы.
Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время?
Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,